X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Dia de X-Tudo Caboquinho com Orlando Câmara, e a gente faz a pergunta de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje, hein? Olá, Rafael. Olá, Jenny. O sabor de hoje é de geopolítica e eu vou começar entregando a idade. Eu nasci nos anos 1960, na década de 60. E eu tenho a impressão que eu já tinha uma forte tendência, uma vocação para a comunicação. Porque eu acompanhei, desde criança, a crise do petróleo nos anos 70, 80 e 90. A primeira grande crise do petróleo foi nos anos de 70 até 73, quando se descobriu que petróleo não era renovável, era um combustível fóssil, e por conta disso, os países produtores de petróleo aumentaram em muito o preço do barril de petróleo, causando uma crise mundial. A segunda grande crise foi em 79, quando o Irã realiza uma revolução fundamentalista, tirando do poder o Shah Reza Pahlavi e subindo ao poder um líder religioso, o Ayatollah Khomeini, e por consequência disso, começando logo depois uma guerra com o Iraque, outro grande produtor de petróleo. Isso reduziu muito a reserva de petróleo no mundo e aumentou demais o preço do barril. A terceira grande crise do petróleo, ela começa com uma ambição geopolítica do Iraque incorporar o Kuwait. E daí tem uma longa história pela frente, mas é quando acontece a Guerra do Golfo. Nós vimos aí milhares de poços de petróleo queimando e o preço do barril indo lá para cima. E aí, ao longo dessas décadas, nós vemos aí que são 3 décadas, eu sempre me perguntei por que o Golfo Pérsico não era capaz de se desenvolver. Porque, pensem bem, o mundo girava em torno de um único combustível, que era o petróleo, onde o Golfo Pérsico era o detentor, digamos assim, das grandes reservas. Eles ditavam o preço do petróleo no mundo. Então, aqueles países que tinham, inclusive, uma densidade populacional não tão grande, eles teriam toda a oportunidade de se desenvolverem. E aí, o que aconteceu com pouquíssimos deles? Hoje, o mundo não depende mais tão exclusivamente do petróleo. A gente está vendo aí pesquisas inúmeras em relação a outros combustíveis. A Europa já promete um trabalho de lançamento de carros a partir de um certo tempo sem o uso de combustíveis fósseis, vindo a ser proibido, inclusive, carros que façam a combustão de combustível fóssil. E passou. O trem da história passou no Golfo Pérsico e quem aproveitou, aproveitou. A grande maioria não aproveitou, até porque tem uma questão religiosa de comando, né? Nós temos aí também o IDH baixíssimo naquela área e uma série de conflitos. Mas a minha pergunta era, por que os países que de alguma forma tinham um poder sobrenatural em relação ao mundo não conseguiam se impor? Passados tantos anos, eu narrei para vocês aí, eu nasci nos anos 60, eu acompanhei a crise do petróleo nos anos 70, 80 e 90. 91 foi a última grande crise com a Guerra do Golfo. Passado esse tempo, eu me pergunto, qual é a região hoje que tem esse poder que o Golfo Pérsico tinha no passado? Existe uma região? Eles estão sabendo aproveitar de alguma forma esse poder que eles têm nas mãos? E aí eu vou dizer que sim, existe uma região. Hoje a gente valoriza, ao contrário da época dos combustíveis fósseis, a gente valoriza os recursos naturais. E o Brasil, em relação ao mundo, é o país com a maior biodiversidade. Não existe um único dado, não existe um entendimento sobre um único número, mas há instituições que dizem que o Brasil, sozinho, concentra 20% da biodiversidade mundial. E que o Brasil, e aí é unânime essa informação, o Brasil é o país número 1 do mundo em biodiversidade, mesmo sendo o 5º em tamanho de território. E se a gente aprofundar um pouco esse dado, olha que coisa interessante. O Brasil detém até 20% da biodiversidade mundial e a Amazônia, que grande parte do território está no Brasil, o bioma Amazônia ocupa 49% das terras brasileiras. Ela detém sozinha uma região, 10% da biodiversidade mundial. E mais uma coisa, a Amazônia, ela concentra 20% de todas as reservas de água do planeta.
a gente também tem um dado mais ou menos recente da descoberta de um outro aquífero que fica embaixo do Rio Amazonas, e talvez essa descoberta não tenha sido ainda contabilizada, e as reservas de água potável, de água doce do mundo que a Amazônia detém sejam muito maiores do que se imagina. Então, esse local estratégico de poder, que no passado, até os anos 90, digamos assim, mundialmente era o Golfo Pérsico, esse local estratégico de poder hoje é a Amazônia. E nós, amazonenses, estamos no centro dessa Amazônia, concentrando a maior porção de floresta tropical equatorial do planeta. Nós somos 18% do território brasileiro, somos 1,5 milhão, grande parte coberto por florestas e concentrando a maior parte da bacia hidrográfica amazônica. Aí eu me pergunto, como é que nós, amazônidas e amazonenses, estamos lidando com isso? Nós estamos lidando de maneira jihadista, de maneira como o Golfo Pérsico tratou, sem conseguir aproveitar as oportunidades? Até aqui, me parece que sim. Por quê? Porque nós temos pessoas no poder na Amazônia que defendem o garimpo ilegal, a extração de ouro nos rios da Amazônia poluídos com mercúrio. Tem gente que inventa coisa para justificar o dano à Amazônia. E isso, vamos dizer assim, é como se fosse uma república fundamentalista destruidora. Esse tipo de abordagem, ele se iguala ao que houve no Irã, com a subida dos ayatolás ao comando do país. Na Amazônia, por exemplo, se a gente for ver a Assembleia de Roraima, a maior parte das pessoas ali ganhou dinheiro com garimpo. O governador, Antônio Denário, não tem esse nome Denário. Denário vem de dinheiro, de dinaro, porque ele era agiota. É de onde vem a fortuna dele. E no Amazonas, como é que nós estamos? Nós aqui também não estamos sabendo aproveitar nada dessa riqueza. Porque tem muitos amazonenses que defendem a mineração como alternativa, ao invés, por exemplo, de procurar ganhar espaço com os maiores recursos que tem, que são a biodiversidade e a água. Nós podemos ser pagos para sermos preservados em nome de um equilíbrio mundial. Mas, ao contrário, há quem fica espalhando fake news e achando que é lindo falar de Ratanabá, por exemplo, e de que o Brasil vai ser invadido pelos Estados Unidos, a França e mais não sei quem, por causa de Ratanabá. Gente, é a hora de acordar. A Amazônia é o novo Golfo Pérsico dos anos 70, 80, 90. As pessoas do mundo inteiro voltam os olhos para cá pelo poder que nós temos. Até quando nós vamos recusar esse poder? Eu não sei, mas é preciso que se tenha competência para acatar esse poder e saber lidar com ele. Me parece meio que claro que a preservação da Amazônia, a preservação e as políticas de preservação e conservação, que são coisas distintas, inclusive, mas são aplicáveis concomitantemente, elas são o caminho para nós nos desenvolvermos. Eu até agora, finalizando aqui a crônica, me lembrei de uma frase de uma música que eu adoro, lá dos anos 70 e 80, acho que do início dos anos 80, talvez, do Beto Guedes, que fala que o medo de amar é o medo de aceitar o poder. Será que nós temos medo de amar e não queremos aceitar esse poder? #pensa. Diene e Rafael, para vocês uma ótima semana. Bom dia. Nove horas e 38 minutos, muito bem, tá aí a coluna do Orlando Câmara, que daqui a pouquinho vai estar disponível nos nossos canais digitais, tanto no nosso site, bandnewsdifusora.com.br, e também vai estar disponível nas nossas plataformas, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Acesse sempre Band News Difusora.